Sou Reginaldo Freitas, Customer Engineer da empresa NCR Brasil e instrutor na área de telecomunicações. Se você está interessado em conhecer como tudo isso funciona, venha comigo e vamos navegar juntos nessas ondas no meu curso sobre noções básicas de comunicações via satélite. Vamos começar então? Preparem-se para descobrir como a gente se conecta com o mundo lá de cima, de um jeito fácil e super legal. Nesta aula compacta, vocês vão entender os conceitos básicos que fazem a comunicação via satélite. Oi, agora sou eu. Chega de imagem de avatar, de voz por IA e vamos lá. Imagina só, a gente tem que mandar uma mensagem de um lugar para o outro bem longe, tipo do Brasil para o Japão. Usar cabo seria uma loucura, né? Aí que entra o satélite. Ele é um tipo de repetidor gigante, está lá no espaço, recebe o sinal de um ponto e retransmite para outro ponto da Terra. Para que a gente usa isso? É para um monte de coisa, para TV, internet, lugares remotos, previsão do tempo, GPS do carro, e a lista é grande, hein? O satélite é um super equipamento complexo que flutua no espaço. Ele tem antenas para receber e enviar os sinais, e ele é o cérebro que processa tudo isso. Na Terra, a gente tem a estação terrena, que é o nosso ponto de contato com o satélite. E pode ser aquela antena gigante que a gente vê por aí, ou até essa anteninha de TV que a gente tem em casa. E quem comanda tudo isso? É o centro de controle. É de lá que os engenheiros monitoram e dão as ordens para o satélite. Eles são responsáveis pela manutenção desse sistema complexo de comunicação. O sinal viaja pelo espaço da seguinte maneira. O primeiro sinal sai da Terra e sobe em direção ao satélite. Isso a gente chama de uplink. O satélite recebe esse sinal, dá uma turbinada nele, isto é, ele amplifica e muda a frequência para não misturar com os outros sinais. E depois, o satélite manda de volta para outra estação na Terra. Esse é o downlink. É como se você jogasse uma bola para alguém lá no alto e essa pessoa jogasse a bola para outro amigo do outro lado. Os satélites não ficam parados no espaço, eles têm os seus endereços, ou como a gente chama, as suas órbitas. A órbita geoestacionária, a GEO, essa é a órbita mais famosa. O satélite fica parado em relação à Terra, sempre apontando para o mesmo lugar. É ótimo para TV, internet, porque a antena não precisa ficar se movendo. Já a órbita terrestre MEL, que é a órbita terrestre média, nessas órbitas intermediárias, nem tão perto da Terra e nem tão longe, são usadas por sistema como o GPS. Vários satélites cobrem o planeta. É essa que a gente usa aí no GPS para orientar no carro e outras utilidades. E a órbita terrestre LEO, que é a órbita terrestre baixa, esses satélites voam baixinho, perto da Terra. São rápidos e ideais para comunicações que precisam uma pouca demora de sinal, ou seja, uma baixa latência, tipo internet alta velocidade em áreas rurais ou de rastreamento. E agora nós vamos assistir um vídeo aí que explica direitinho e bem ilustrado como funcionam esses tipos de órbita. Dos vários tipos de satélites que nós temos orbitando o nosso planeta, tem um tipo que é bastante famoso e utilizado em telecomunicações. Ele é conhecido como satélite geoestacionário. Ao pé da letra, significa que o tal consegue ficar sempre acima do mesmo ponto em relação à superfície do nosso astro. Quais são as condições para que ele seja um satélite geoestacionário? A primeira condição é, devido ao fato do planeta Terra levar 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo, no seu movimento de rotação, esse satélite deve ter um período
de 24 horas para dar uma volta em torno da Terra. Senão ele não acompanharia o nosso planeta. Agora, para que ele tenha um período de 24 horas, isso implica estar num raio certo de órbita. Porque você bem sabe, até do vídeo anterior, que quanto mais distante o satélite estiver do planeta, mais lento ele orbita o planeta. E quanto mais próximo, mais rápido. Então eu não quero que ele avance em relação à superfície, mas também não quero que ele fique para trás. Para ele conseguir realizar essa órbita geoestacionária, ele tem que estar num raio certo. Então, o raio pré-determinado e bem determinado faz com que o satélite tenha período de 24 horas. Um outro detalhe, uma outra condição é: não adianta o satélite ter esse período de 24 horas se ele estiver numa órbita que não contenha o plano do equador do nosso planeta. Essa, por exemplo, não seria uma órbita geoestacionária. O satélite não ia conseguir ficar em cima do mesmo ponto em relação ao nosso astro. Logo, vamos lá. Qual é a segunda condição importante para ser geoestacionário? Ele tem que estar numa órbita que contenha o plano, que esteja no mesmo plano da linha do equador, que contém a linha do equador. A gente costuma dizer assim: o plano da órbita geoestacionária coincide com o plano equatorial. Então, esse satélite deve estar num plano equatorial, porque senão ele não consegue ficar em cima do mesmo ponto em relação ao nosso planeta. E aí eu volto na ideia anterior, dizendo que ele é bastante utilizado para telecomunicações. E por que ele é bastante utilizado nas tais telecomunicações? Porque imagine que você tenha que mandar uma informação de um continente para outro. Nada melhor do que você mirar um ponto certo no céu e, devido à reflexão, você acaba mandando essa informação para um outro astro, para um outro continente. Poderia ser também o processo de recepção de informação. Seria muito complicado se o satélite não fosse geoestacionário, você conseguir acertar esse satélite se ele está orbitando numa órbita qualquer, ok? Bom, pois bem, é isso. Ser geoestacionário tem que estar num raio correto. A título de curiosidade, esse raio chega a ser 6,6 vezes o raio do próprio planeta Terra. Nessa órbita já temos vários e vários satélites que servem como elementos de transmissão para informações via satélite. Ok? Perfeito. Então, vai lá, tem que ter raio determinado, isso implica dar um período certo, porque ele vai ter uma velocidade certa para que consiga completar uma volta em 24 horas e tem que estar num plano equatorial. Aí você me pergunta, onde está presente a comunicação via satélite? Vamos lá. A queridinha de muita gente leva os canais dos lugares onde o sinal normal não chega, é a TV via satélite. Internet em fazendas, barcos, lugares super remotos, hoje em dia está cada vez mais rápido e acessível. E quem nunca usou um GPS para se achar? É tudo graças aos satélites. E os satélites também são os olhos da gente lá no céu, ajudando a prever o tempo, a cuidar do nosso planeta. Em desastres, quando a comunicação normal falha, o satélite acaba salvando as vidas. E é um tipo de coisa que a gente achava que nem existia e está aí, em cima da gente, funcionando. E claro que nem tudo são flores. Tem um atraso de sinal, a famosa latência, que é porque o sinal vem de muito longe. E também tem a questão do lixo espacial, que é um desafio para o futuro. Mas o futuro é super promissor. Novos satélites menores e mais baratos, internet de altíssima velocidade para todo mundo. A inovação não para. A tecnologia dos satélites está evoluindo a passos largos, trazendo ainda mais conectividade para o nosso dia a dia. Então, pessoal, hoje a gente viu como é a comunicação via satélite, quem são os componentes dessa equipe, como o sinal viaja, os tipos de órbita e onde a gente usa essa tecnologia incrível no nosso dia a dia.
Espero que tenham curtido essa viagem pelo espaço da comunicação. É um prazer enorme compartilhar esse conhecimento com vocês. Lembre-se, o conhecimento é uma jornada e vocês deram um grande passo hoje. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem os próximos conteúdos. E se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais, deixem nos comentários. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!